Pessoal, nessa aula nós vamos continuar falando de testes de hipóteses, né? O que a gente vai fazer nessa aula é fazer uma série de exemplos, né? Para a gente ver como é que funcionam testes bilaterais, né? Testes com hipóteses alternativas diferentes e com outras estatísticas de teste também, né? Quando você tem a proporção, quando a sua média amostral segue distribuição T, enfim, vamos ver vários casos aí. Bom, então o primeiro caso, né, é o mesmo que a gente viu lá na primeira aula, tá certo? Em que a gente tem um teste para média, população segue distribuição normal e a variância é conhecida. Tá? Vamos fazer mais um exemplinho aí então. Olha, então o problema é o seguinte, olha, vamos supor, né, que a concentração de uma certa substância no sangue, medida em miligramas por ml, né, siga uma certa distribuição normal, né, com uma média aí que a gente não pode ser, a gente tem que especificar ainda, né, com a variância igual a 50, tá? A gente sabe que indivíduos que são saudáveis têm a concentração média, né, dessa substância de 25 miligramas por ml. Então, se o indivíduo é saudável, né, a concentração dessa substância no sangue dele vai seguir distribuição normal, com média μ igual a 25 e variância 50. Tá? Agora, indivíduos que são acometidos por uma certa doença têm uma concentração média dessa substância aumentada para 30 miligramas por ml. Tá? Então, se ele é saudável, o μ é 25, se ele tem a doença, então o μ é 30. Tá? A variância é a mesma. Tá? Ok, então digamos que uma nova droga esteja sendo então testada, né, em 15 pacientes que são portadores dessa doença. Olha, se eles são portadores dessa doença, então é porque a concentração média desses indivíduos, né, era de 30 miligramas por ml, tá certo? Ok. Após a administração desse medicamento para esses 15 indivíduos, a concentração média de cada um deles foi medida, a concentração da substância no sangue foi medida e a média dessas 15 medidas, né, foi então de 26,25. Né? Eu quero saber, para um nível de significância de 5%, o que eu posso concluir sobre a eficácia, né, desse medicamento. Eu posso concluir que esse medicamento foi capaz de curar essas pessoas, né, ou seja, elas não têm mais uma média 30 e passaram a ter uma média 25, tá certo? A média verdadeira, sendo que a média amostral foi 26,5. Tá? Então, esse 26,5 aqui é o número que eu tenho que usar para dizer o seguinte, olha, você acredita que esse 26,5 veio de uma distribuição que tem média 30 ou de uma distribuição que tem média 25? Né? É isso que a gente tem que concluir no fim. Né? Olha, esse é um problema, né, que o pessoal lá da saúde tem direto. Né? Isso aqui, pessoal, não é invenção, não é uma coisa assim que ninguém usa, não. Qualquer estudo, né, de novos medicamentos na área de saúde, né, e em diversas outras áreas, em engenharia, em hidrologia, né, em diversas áreas da ciência, né, as pessoas têm que fazer testes de hipóteses, né, senão o estudo delas não é aceito por nenhum veículo científico. Tá? Então isso aqui é claro, né, que está um pouco simplificado e tudo, mas é uma situação que poderia ser real. Tá? Então as minhas hipóteses são as seguintes, olha, eu vou partir do princípio, né, a minha hipótese nula, ela sempre parte do princípio, né, de que o medicamento não funciona. Tá? Você tem que partir desse princípio. Para você considerar que o medicamento funciona, você tem que ter fortes evidências disso. Tá? Então a minha hipótese nula vai ser de que o medicamento não funciona, portanto a verdadeira média desses pacientes, mesmo depois deles terem tomado esse medicamento, continua sendo igual a 30, tá certo? E portanto o medicamento não foi capaz de diminuir a concentração dessa substância no sangue deles. Né? E a hipótese alternativa é de que o medicamento é eficaz, ou seja, a verdadeira média, né, desses pacientes, após terem sido submetidos ao tratamento com esse novo medicamento, né, a média deles passou então a ser 25, então eles estariam, digamos, curados da doença. Né? Então a minha hipótese nula, μ é igual a 30, a hipótese alternativa é de que μ é igual a 25. Bom, como aqui o 25 é menor do que 30, né, eu vou tratar esse problema aqui
como um teste unilateral com as seguintes hipóteses. A hipótese nula é de que a média verdadeira é 30 e a hipótese alternativa é de que ela é menor do que 30, tá certo? Menor do que 30. Os dados do meu exercício são esses, né? O meu tamanho amostral é 15, tem 15 elementos na minha amostra. O sigma é raiz de 50, né? Porque a variância era 50, então o desvio padrão é raiz de 50. A média que eu observei é 26,5. E o alfa, né? A probabilidade do erro tipo 1, o nível de significância do meu teste, é 0,05. Então, né, resolvendo para esse conjunto de hipóteses aqui, né, o meu problema fica assim, olha, sob H0, né, H0, né, a média é 30, certo? Eu estou testando se a média verdadeira é menor do que 30. Olha, não basta a média amostral, né, a minha média amostral ser menor do que 30. Eu tenho que observar se esse 26,5 aqui, ele é um valor típico da minha distribuição. 26,30 pode estar aqui. É um valor perfeitamente plausível, né, para essa distribuição, tem a densidade lá em cima. Ou se esse 26,5 está por aqui. Né? Se ele estiver por aqui, então ele não é um valor típico dessa distribuição. Talvez eu possa considerar que de fato ele tenha vindo dessa distribuição aqui, olha, que tem média 25. Né? E aí o 26,5 estaria por aqui, né, na verdade. Um pouquinho maior do que 25. Né? Olha, se o 26,5 estiver por aqui, é mais provável ele ter vindo dessa distribuição. Então não vou rejeitar H0. Mas se ele estiver por aqui, né, eu vou rejeitar H0 em favor da minha hipótese alternativa de que a média é 25. Vamos fazer a continha então. Olha, eu posso solucionar isso, na verdade, de 3 formas diferentes. Tá? A primeira delas é comparar o valor da minha estatística de teste, x barra, com o valor crítico. Então tem que calcular o valor crítico. Né? Como é que eu calculo o valor crítico? Olha, como me foi dado o alfa, que é 0,05, e o alfa é a probabilidade do erro tipo 1, que é a probabilidade de eu rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Né? O que significa rejeitar H0? Olha, eu vou ter que estipular aqui um valor crítico, né? E falar assim, olha, se o meu x barra cair à esquerda desse valor crítico, eu considero então que essa média amostral não é um valor típico dessa distribuição, né? Ele é muito improvável de ter vindo dessa distribuição, então vou rejeitar H0. Né? Então rejeitar H0 aqui para mim significa que a média amostral é menor, né, do que esse valor crítico. Dado que H0 é verdadeiro, ou seja, dado que μ é igual a 30. Né? Olha, se H0 for verdadeiro, como cada xi lá segue uma distribuição normal, sob H0 com média 30, com variância 50, né? Então o x barra sob H0, né, ele vai ter distribuição normal, também com média 30, porque sob H0 significa que H0 é verdadeiro, então a média vai ser 30, só que a variância vai ser 50 sobre 15, que é o tamanho da minha amostra. Né? Então, para padronizar isso aqui, eu vou fazer x barra menos 30 sobre raiz quadrada de 50 sobre 15. Aí vai virar uma normal padrão. Né? E eu tenho que fazer a mesma coisa com c, então vai ficar c menos 30 sobre raiz quadrada de 50 sobre 15. Como isso aqui tem que ser igual a 0,05, consultando lá na tabela, né? Probabilidade de uma normal padrão z ser menor do que um zzinho é igual a 0,05, você vai ver que esse z ele tem que ser menos 1,645. Né? Desenhando aqui a normal padrão, né? Média 0. O valor aqui que te dá uma probabilidade aqui 0,05 é o menos 1,645. Ok? Então, isso significa então que esse z que está aqui, né, que é o c menos 30 sobre raiz quadrada de 50 sobre 15, tem que ser menos 1,645. Então, resolvendo, né, essa equação aqui para c, né, você vai ver que o c é aproximadamente 27. Tá? Aproximadamente 27. Então, qual que é a minha conclusão aqui? Olha, esse c aqui é 27. Né? Se o meu valor da minha estatística cair à direita dele, eu não rejeito H0, eu vou considerar que a média verdadeira é de fato 30. Se ele cair à esquerda, então eu rejeito H0 e considero então que de fato, né, essa média amostral, né, ela está tão distante do 30, né, que é razoável pensar que ela não veio dessa distribuição que tem média 30. É razoável pensar que ela veio de uma distribuição que tem média menor do que 30, que nesse caso então tem que ser 25. Né? Então a minha região de aceitação seriam todos os reais tais que são maiores do que 27, e a minha região de rejeição, que eu rejeito H0, são os reais menores do que 27. Né? Como o 26,5 está na região de rejeição, eu rejeitaria H0, então consideraria que
a média verdadeira não é 30, é 25, portanto esse medicamento foi eficaz. Tá? Bom, uma outra solução que eu poderia fazer é, ao invés de comparar o valor da estatística com o valor crítico, é comparar o p-valor com o nível de significância. Né? Quem seria o p-valor? Olha, o p-valor é o seguinte, olha, aqui está H0, média 30, né? Aqui eu tenho o valor observado, x barra, né? Aqui tem o valor crítico. Aqui está o alfa estudo, e o p-valor é isso aqui, né? A probabilidade de ser menor do que o valor observado. Ou seja, até quanto que eu posso diminuir aqui o alfa, né? De forma que o resultado aqui continua sendo de rejeição. Né? Ou seja, a probabilidade da minha média amostral ser menor do que o valor observado, dado H0 verdadeiro. Né? Eu vou abreviar H0 verdadeiro só por dado H0. Dado H0 significa que H0 é verdadeiro. Tá? Então seria a probabilidade da minha média amostral ser menor do que o valor que eu observei para ela, né, que é 26,5, dado que μ é igual a 30, que é o valor sobre H0. Né? Então, padronizando isso aqui, considerando μ igual a 30, ficaria uma z, né, menor do que 26,5 menos 30 sobre raiz quadrada de 50 sobre 15. Né? Então, fazendo essa continha, vai dar a probabilidade de z ser menor do que menos 1,92. Isso aqui, então, daria 0,0274. Olha, o meu p-valor deu 2,7%. 2,7%. Enquanto o meu alfa era 5%. Né? P-valor menor do que alfa, rejeita H0. Okay? E a terceira forma que eu teria para fazer seria comparar ao invés de comparar o x barra com o valor crítico, eu posso comparar o x barra padronizado com o valor crítico padronizado. Né? Olha, quando que eu rejeito H0? Quando o x barra é menor do que o C. Não é? Então eu vou rejeitar também quando o x barra menos 30 sobre raiz quadrada de 50 sobre 15 for menor do que C menos 30 sobre raiz quadrada de 50 sobre 15. Pode fazer isso também. Então, ao invés de comparar lá na escala da variável, você vai comparar na escala da normal padrão. Tá certo? É a mesma coisa. No caso, o meu valor crítico menos 30 sobre 50 sobre raiz de 15 é menos 1,45. A gente já fez isso aqui. Né? Aqui, ó. Tá aqui, menos 1,645. E já fizemos também, né, o meu valor observado padronizado. Está aqui, ele dá menos 1,92. Né? Então, que na verdade aqui eu arredondei, né, menos 1,92 para poder consultar na tabela, porque a nossa tabela só tem até a segunda casa decimal. Né? Então, na verdade, ele dá menos 1,917. Eu arredondei esse 17 aqui para 2 para poder consultar na tabela. Mas aqui agora, como eu vou comparar esse com esse, né? Então nem precisa arredondar, tá? Como esse cara aqui, né? Lá agora olhando lá para normal padrão, né? Média 0, o valor crítico padronizado seria menos 1,645 e o outro valor, né, da minha estatística padronizada dá menos 1,917. Né? Como ele está à esquerda aqui, né? Então ele está na região crítica, então rejeita H0. Então são três formas que eu tenho para fazer, né? Voltando, né? Olha, posso comparar o valor da minha estatística de teste com o valor crítico, posso comparar o p-valor com o nível de significância alfa, ou posso comparar o valor da minha estatística de teste padronizada, né, com o valor crítico padronizado. Sempre vai dar a mesma coisa, tem que dar o mesmo resultado. Tá? Ok, vamos supor então que esse medicamento é eficaz, como de fato foi o que a gente concluiu, a gente rejeitou H0, né? H0 era de que o medicamento não é eficaz, a gente rejeitou essa hipótese, né? Já que o valor crítico deu 27 e o valor observado da estatística foi 26,5. Então ele abaixou mais do que o valor crítico, né? Então a gente rejeita H0. Então a verdadeira média desses pacientes seria 25, e a gente só observou, então, 26,5 por mero acaso, já que mesmo quando a média é 25, a média amostral pode dar um pouco maior do que 25, não tem problema. Acontece por um erro estatístico. Né? Ok, então se HA agora é verdadeira, né, então a média de fato é 25, tá certo? 25. Qual que é a probabilidade do erro tipo 2 e o poder do teste? Olha, o erro tipo 2 é eu não rejeitar H0 quando o H0 é falso. Não rejeito H0 quando eu deveria rejeitar. Né? Então a probabilidade do erro tipo 2, que é o beta,
vai ser a probabilidade de eu não rejeitar, ou seja, o x barra teria que ser maior do que o valor crítico, né? Quando a média, na verdade, é 25. Vamos voltar lá na nossa figura, né? Aqui, né? Eu rejeito H0 quando o x barra é menor do que o valor crítico, né? Aqui eu tenho a distribuição quando a média é 25. Pode acontecer do valor observado cair à direita do valor crítico, mas ele ter vindo dessa distribuição com média 25. Aí eu estou cometendo o erro tipo 2. Né? Então, seria então a probabilidade do x barra ser maior do que o valor crítico quando a média, na verdade, é 25. Né? Então agora eu vou padronizar, só que usando média 25, tá certo? Então daria a probabilidade de uma normal padrão ser maior do que 27, né, que é o meu valor crítico, menos 25, que seria a média sobre HA, né, sobre raiz quadrada de 50 sobre 15. Então isso vai dar a probabilidade de Z ser maior do que 1,1. Olhando lá na tabela da normal, isso vai dar 0,1357. Então essa aí é a probabilidade do erro tipo 1. Desculpa, do erro tipo 2. Né? E quem é o poder do teste? O poder do teste é a probabilidade de eu rejeitar H0 quando de fato eu tenho que rejeitar porque H0 é falsa. Né? Isso é exatamente 1 menos beta. Nota, o poder e o beta são complementares. Né? O que é o beta? Não rejeito H0, dado H0 falso. E o poder? Rejeito H0, dado que H0 é falso. São eventos complementares. Né? Então, enquanto o beta é 0,1357, o poder do teste vai ser 0,86,43, que é 1 menos o beta. Ou seja, o poder, então, é a capacidade do meu teste, né, de rejeitar H0 quando H0 realmente é falsa. Ok, um outro caso que a gente tem é o teste para média, né, só que agora com a população não sendo normal, tá certo? Não tem normalidade, mas tem ainda a variância conhecida. Né? Ó, a gente faz aqui exatamente a mesma coisa. A minha população não é normalmente distribuída, não tem problema. Se o tamanho da amostra for maior do que 30, maior ou igual a 30, eu posso usar o teorema do limite central, né, para aproximar a distribuição da média amostral por uma normal. Isso aqui vai ser aproximadamente normal, desde que n seja maior ou igual a 30. Né? A gente já viu isso lá. Né? Então resolve do mesmo jeito. Você não tem normalidade. Ele fala, considere lá uma amostra, essa variável tem variância tanto, mas não fala qual é a distribuição. Né? Ou ele até pode falar a distribuição, mas não fala que é normal, mas não é normal. Né? Não tem problema, se a sua amostra for grande, você pode resolver do mesmo jeito. A garantia aí é do teorema do limite central. Vamos ver um exemplo, olha. Sabe-se que a estratégia de day trading usada por um investidor, né, rende em média R$200 por dia. Né? Day trading é aquele cara que faz operações ali geralmente na bolsa de valores, né, durante o dia. Ele compra e vende ações, por exemplo, dentro do mesmo dia para ganhar alguns centavos ali, mas ele faz isso muitas vezes ou com uma grande quantidade de ações e aí ele faz um dinheirinho lá. Né? Então, digamos que essa estratégia que ele adota atualmente, né, renda em média para ele R$200 por dia. Né? Então agora ele está pensando em passar a adotar uma outra estratégia e para testar se existe alguma diferença no ganho médio, né, ele testa essa nova operação durante 40 dias. Certo? Ele faz essa nova operação durante 40 dias. Vamos supor que ambas as estratégias têm o mesmo desvio padrão, de R$100. Tá certo? Então, tanto a estratégia que ele usa atualmente quanto essa nova que ele está testando tem desvio padrão de R$100. Tá? Esse ganho aqui é um ganho médio. Tem dia que ele ganha mais, tem dia que ele ganha menos. Então tem um desvio padrão, tá certo? Vamos considerar aqui então um teste bilateral, porque ele tá querendo verificar se existe diferença. Ora, a diferença pode ser para mais ou para menos. Então eu vou fazer um teste bilateral. Tá? Então eu quero obter aqui a região crítica do teste para um nível de significância de 5%. Então vamos lá. Meu teste ele vai ter as seguintes hipóteses. Né? H0 é de que a média continua sendo 200, então essa outra estratégia tem a mesma média, 200, e a hipótese alternativa é de que a média é diferente de 200. Os dados, né, que a gente tem, o tamanho da amostra é 40, porque ele fez isso durante 40 dias, então ele tem 40 dados, né, 40 lucros diários, tá certo? O sigma é 100, isso aí foi dado pelo exercício, né, o desvio padrão é 100, e o alfa que ele quer é 0,05.
né? Então o que eu tenho aqui, olha, sob H0, H0 é de que a média é 200, né? Então eu tenho essa distribuição, né, o x barra, né, que é o ganho médio, vai ter uma distribuição, como a minha média, o meu tamanho da amostra aqui é 40, eu posso aproximar isso aqui para uma distribuição normal, né? Sob H0 vai ter média 200, né? E variância 100 ao quadrado, né? Sobre 40, tá certo? Porque o desvio padrão lá era 100, então a variância é 100 ao quadrado, aqui então eu tenho que dividir por n, 40, né? Ok, para eu considerar que essa nova estratégia tem diferença, né, não basta dar um pouquinho mais ou um pouquinho a menos, porque a atual estratégia, já que tem média 200, ela às vezes já dá um pouco mais de 200 e um pouco menos de 200. Né? A média ser 200 significa que às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos. Então não basta a nova estratégia dar em média um pouco mais ou em média um pouco menos. Ela tem que dar significativamente mais ou significativamente menos, né, para eu considerar que o lucro dela é diferente. Eu vou ter que achar um valor crítico aqui e outro valor crítico aqui, eu vou chamar de C' para o outro lado. Né? Por exemplo, basta eu achar um valor crítico, porque como aqui a distribuição é normal, eu tenho simetria. Se isso aqui for, sei lá, 210, então isso aqui vai ter que ser 190. Né? Andou 10 para um lado, se andou 10 para um lado, vai ter que andar 10 para o outro. Tá? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que esse alfa aqui 0,05, então para esse lado vai ser 0,025 e para esse outro lado 0,025. A gente tem que dividir para os dois lados. É um teste bilateral. Então, alfa é a probabilidade do erro tipo 1, é a probabilidade de eu rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Então, o alfa, que é 0,5, olha, como essa probabilidade aqui é igual a essa, né? Então, eu posso falar que o alfa é 2 vezes essa daqui. Certo? 2 vezes essa. Então, é isso que eu vou fazer. É 2 vezes a probabilidade do x barra ser maior do que o C, dado que H0 é verdadeiro, μ é igual a 200. Né? Ok, passando esse 2 aqui dividindo, né? Dividindo por 2 dos dois lados, vou ter 0,025 é igual a probabilidade de... Agora eu vou padronizar aqui usando média 200. Então, virou uma normal padrão, vai ficar C menos 200 sobre o desvio padrão, né? Como a variância aqui era 100 ao quadrado sobre 40, o desvio padrão vai ficar 100 sobre raiz de 40. 100 sobre raiz de 40. Olha, olhando lá na tabela da normal, né, se a probabilidade de uma normal padrão ser maior do que Zzinho é 0,025, vocês vão ver lá que esse Z tem que ser 1,96. Okay? Então esse cara aqui tem que ser 1,96, está aqui, né? Resolvendo aqui, o C vai ser 1,96 vezes 100 sobre raiz de 40 mais 200. Isso vai dar 231. Como um valor aqui então deu 231, né? Andei 31 unidades para cá, vou ter que andar 31 para cá. Esse cara aqui vai dar 169. Okay? O outro então vai ser 200 menos 31, 169. Né? Então, se o lucro diário com essa nova estratégia estiver entre 169 e 231, você não pode falar que você tem alguma evidência, né, de que essa nova estratégia tenha um lucro médio verdadeiro, né, porque você não sabe o lucro médio verdadeiro, você só tem a amostra de tamanho 40, certo? Você tem a média amostral de 40 observações. Mas se você fizesse essa estratégia um tempo infinito, por infinitos dias, quanto será que daria? Né? Podia dar 200, né? Ok, então a gente não tem, se cair entre 169 e 231, você não tem evidência suficiente para dizer que essa média amostral aqui, né, está te indicando que a média verdadeira é diferente de 200. Né? Então minha região de aceitação é essa, né, os valores reais entre 69 e 231. E a minha região de rejeição, em que eu falo que existe diferença dessa nova estratégia para a estratégia antiga, vai ser os valores do x barra, né, que caírem abaixo do 169 ou acima do 231. Ok. Se nesses 40 dias o lucro médio diário foi de R$ 175, então imagina que ele foi lá, fez 40 dias e esse x barra deu 175. Quero calcular o p-valor, tá certo? Então, tá aqui, média 200, né? Ele obteve 175. Quero calcular o p-valor. Olha, o p-valor vai ser
a probabilidade de observar um valor tão extremo ou ainda mais extremo do que 175. Então é essa probabilidade aqui. Só que como o meu teste é bicaudal, eu vou ter que pegar lá para o outro lado também. Né? Como eu dei 25 unidades para lá, eu vou dar 25 para lá. 225. Né? Olha, a gente viu, né, que o valor crítico aqui era quanto? Era 231. Né? Tá à direita dos 225. E para o lado de cá era 169. Né? Se a probabilidade de ser menor do que 169, mas a probabilidade de ser maior do que 231 era o meu alfa, que é 0,05, então, se eu calcular agora a probabilidade de ser maior do que 225, mais a probabilidade de ser menor do que 175, que vai ser o meu p-valor, isso vai com certeza ser maior do que o alfa. Maior do que o alfa. Está claro aqui nessa figura. Né? De fato, toda vez que o p-valor é maior do que o alfa, não rejeita H0, né? Não rejeita H0, que é o caso, né? Tá certo? O 175, ele está aqui dentro da região de aceitação, então não rejeita H0, né? Está dentro da região de aceitação. Vamos calcular o p-valor aqui, olha. Vai ser então, eu posso calcular a probabilidade de ser maior do que 225 mais a probabilidade de ser menor do que 175. Mas eu não preciso, eu posso calcular só de um lado e multiplicar por 2, porque como elas são simétricas, né? Basta eu calcular de um lado e multiplicar por 2. Então, o p-valor vai ser 2 vezes a probabilidade do x barra ser menor do que 175, dado que μ é igual a 200. O p-valor também é calculado sobre H0, tá? Então, μ é igual a 200. Então, agora aqui, né, isso aqui na verdade faltou um 2 aqui, tá certo? 2 vezes a probabilidade de z ser menor do que 175 menos 200 sobre 100 sobre raiz de 40, é 2 vezes a probabilidade de z ser menor do que menos 1,58, a probabilidade de ser menor do que menos 1,58 é 2 vezes 0,0571, isso dá 0,11. Né? Então você vê que meu p-valor aqui deu 0,11 quando o alfa era 0,05. O meu p-valor é bem maior do que alfa, resultado, não rejeita H0. Né? Não rejeita H0. De fato, né, o 175 está lá dentro da minha região de aceitação. Ok. Teste para média com população normal e variância desconhecida. Agora eu tenho população normal, mas a variância é desconhecida. Bom, a gente já viu, né, que quando a população é normalmente distribuída e a variância é desconhecida, a média amostral x barra padronizada pelo desvio padrão amostral vai seguir uma distribuição T com n-1 graus de liberdade. Então, para a gente fazer esse teste de hipótese, né, sob essas condições, a gente vai usar uma distribuição T, principalmente se a minha amostra for pequena, o n for menor do que 30. Né? Porque nesse caso, a distribuição T ela diverge, né, um pouco da normal. Quando o n for maior ou igual a 30, então talvez nem haja necessidade, né, de eu utilizar a distribuição T. Se eu tiver população normal, variância desconhecida, mas a minha amostra for grande, então nesse caso eu até poderia usar a distribuição normal. Tá? Porque a normal, a T, né, ela vai se aproximar da normal. Mas para amostras pequenas, n menor do que 30, então existe uma diferença razoável, né, entre a T e a normal. Então a gente utiliza a distribuição T. Vamos ver um exemplo aqui, olha. O fabricante afirma que os seus veículos emitem 120 gramas de CO2 por quilômetro. Então cada quilômetro que o veículo anda, né, ele emite 120 gramas de CO2. Um repórter de uma revista especializada desconfia que a emissão é maior que a declarada, né? Então ele pega 20 veículos dessa marca para testar. Então vamos admitir aqui que a emissão de CO2 desses veículos segue distribuição normal, tá? E vamos considerar que a amostra, né, essa amostra de 20 veículos, forneceu uma média amostral então de 130 gramas por quilômetro, tá? Com desvio padrão de 30 gramas por quilômetro. Né? Então, olha, eu sei que essa emissão de CO2 segue distribuição normal, mas eu não sei a média nem a variância. Né? Ele calculou o desvio padrão aqui amostral, baseado na amostra. Né? A amostra forneceu a média tal e desvio padrão tal. Então isso aqui é amostral. Tá? Como a minha amostra é pequena, só 20 veículos, né, eu vou ter que usar a distribuição T aqui. Tá? Então, o que eu posso concluir é um nível de significância de 2%. Olha, se a fábrica fala que a média é 120, você desconfia que é maior,
você vai ter que partir do pressuposto de que a emissão é 120. E para você refutar isso, você vai ter que ter evidência forte, tá certo? Então a minha hipótese nula vai ser de que a média é 120. E a hipótese alternativa é de que a média é maior do que 120. Eu só vou rejeitar H0, né, se a minha média amostral for significativamente maior do que 120, ou seja, ela vai ter que se afastar de 120, né, de forma significativa, né, a ponto de eu achar que simplesmente a variância dessa distribuição não explica esse afastamento. O que explicaria seria que a média seria maior do que 120. Tá? Ok, então o que eu tenho aqui? Né, um teste bilateral, a média sobre H0 é 120, né, e eu vou ter um valor crítico aqui acima do qual, né, se a minha média amostral cair à direita desse cara aqui, né, eu vou considerar então que a fábrica está mentindo, tá certo? Que a média na verdade é maior do que 120. Essa probabilidade aqui acima do C é o meu alfa, que é nesse caso 0,02, né, um alfa pequeno, né? O tamanho da minha amostra é 20 e o desvio padrão amostral, né, é 30. Tá? Então o alfa é a probabilidade do erro tipo 1, probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. O alfa é 0,02. Rejeitar H0 nesse caso vai ser quando a minha média amostral for maior do que o valor crítico. Então a probabilidade de rejeitar H0 é a probabilidade da média amostral ser maior do que o valor crítico. H0 verdadeiro significa que a média é 120. Então, agora, padronizando isso aqui, notem, eu vou ter que subtrair a média, 120, e dividir pelo desvio padrão, né? O desvio padrão era 30, no caso da média amostral vai ficar 30, o desvio padrão da média amostral vai ficar 30 sobre raiz de 20. Só que esse desvio padrão é amostral, né? Então eu vou cair numa T com 19 graus de liberdade, já que meu N é 20, eu caio numa T com N menos 1 grau de liberdade, então 19 graus de liberdade. Né? Consultando lá a tabela da T, a gente vai ver que esse número esse número que está aqui dentro, né, ele tem que ser 2,20. Né? Esse cara aqui, olha, ele é o quantil 98% dessa T. Né? Por que ele é o quantil 98%? Olha, e a direita dele, né, você tem aqui uma T, né, média 0, a direita dele aqui, olha, né, a probabilidade de ser maior do que ele é 0,02. 0,02. Então a esquerda dele tem uma probabilidade de 0,98. Então você tem que ir lá na T, com 19 graus de liberdade, procurar o quantil 98%. Você vai ver que esse cara é 2,2047. Resolvendo isso aqui, então, a gente vai ver que o valor crítico é 134,8. 134,8. Né? Então, eu rejeito a hipótese de que a média é 120 se a minha média amostral cair à direita do 134,8. Né? O repórter lá, ele obteve x barra igual a 130. Olha, o 130, né? O 130 ele está aqui, está à esquerda, né? 130. Então ele está mais perto do 120 do que aquilo que eu considero que é muito improvável. Né? Uma coisa que cai à direita do 134,8 eu considero que é bastante improvável. Só acontece 2% das vezes se a média realmente for 120. É bastante improvável. Mas uma média 120 não. 130, né? 130 não é tão improvável assim. Então, na verdade, esse repórter aí, ele não teve evidência suficiente para refutar a afirmação da montadora. Ok, por último a gente chega aqui então no teste para proporção. Né? Teste para proporção. Lembrando que a proporção é uma média, tá? É uma média, só que é uma média de Bernoullis. Mas sendo uma média, eu resolvo exatamente da mesma forma. Né? Se eu tiver n maior, aqui pode ser um maior ou igual a 30, né? Um n maior ou igual a 30, eu posso aproximar a distribuição da proporção amostral por uma normal. Né? Então eu resolvo da mesma forma. Né? Então a gente já viu, né, que a proporção amostral, P-chapéu, segue distribuição normal desde que n seja maior ou igual a 30. Né? Então, se sob H0, sob a hipótese nula, a verdadeira proporção é um certo valor P0, então, sob H0, né, sendo H0 verdadeiro, a gente vai ter o seguinte, olha, nesse caso, né, o que a gente tem? Cada xi aqui é uma Bernoulli, né, com P desconhecido. Né? E o P-chapéu, né, é a média dessas Bernoullis. Então, ele vai ter uma distribuição normal com a mesma média. Né? Se isso aqui, sob H0, tem uma média P0, tem uma probabilidade P0,
né? Vamos lembrar, a esperança de cada xi Bernoulli aqui é P0. Então o P chapéu, que é a média, também vai ter média P0. Né? E cada xi aqui tem variância P0 vezes 1 menos P0. Então o P chapéu vai ter variância P0 vezes 1 menos P0 sobre N, que é o tamanho da amostra. Né? Então, para eu padronizar o P chapéu, eu vou sob H0, se H0 for verdadeiro, ou seja, se o verdadeiro valor de P for P0. Então, para eu padronizar, eu vou fazer P chapéu menos a sua média, que é P0, dividido pelo seu desvio padrão, que é a raiz quadrada de P0 vezes 1 menos P0 sobre N. Está aqui. Né? Então, sob H0, o P chapéu padronizado, né, dessa forma, vai ter distribuição normal 0,1. Então, basta eu usar isso aqui. Né? Ok. Considerando um nível de significância de 5%, vamos encontrar então a região crítica, né, de um teste para o equilíbrio de uma moeda, dado uma amostra de 100 lançamentos. Testar o equilíbrio de uma moeda significa o seguinte, olha, se a moeda for equilibrada, a probabilidade de cara dela é igual à probabilidade de coroa, então a probabilidade de cara é meio, certo? Se eu lanço essa moeda 100 vezes, certo? Lanço essa moeda 100 vezes, qual é a proporção de caras, digamos, né? Qual é a proporção de caras que eu admito, né, dentro de uma certa faixa para considerar que essa moeda é equilibrada? Porque se eu lançar essa moeda 100 vezes, né, mesmo que essa moeda seja equilibrada, a probabilidade de cara é igual à probabilidade de coroa, né, é bastante provável que eu lance ela 100 vezes e não obtenha exatamente 50 caras e 50 coroas. Né? Por exemplo, eu posso lançar essa moeda 100 vezes, sendo essa moeda equilibrada, e obter, sei lá, 45 caras e 55 coroas. Né? Eu diria que essa moeda é viciada? Acho que não. Né? Mas se eu lançasse e obtivesse, sei lá, 35 caras, né, e 65 coroas, eu já ficaria um pouco desconfiado dessa moeda. Né? Ficaria um pouco desconfiado. Então, qual é a região de aceitação aí, né, para eu considerar que essa moeda não é viciada? Né? Então tem o seguinte, olha, eu vou associar ao iésimo lançamento, né, da moeda uma variável Bernoulli, então xi Bernoulli, com a probabilidade de sucesso P, em que P é a probabilidade de cara. Então vou chamar cara é sucesso, então P é a probabilidade de cara, a probabilidade dessa Bernoulli ser igual a 1. Né? Então a minha hipótese nula é de que P, né, a probabilidade de cara, é meio. Eu vou partir do pressuposto de que essa moeda é honesta, equilibrada. Tá? E a minha hipótese alternativa é de que P é diferente de meio. Diferente de meio significa que eu vou ter que fazer um teste bilateral, tá certo? Ok. O meu N é 100, né, o tamanho da minha amostra, e o meu alfa aqui, ele sugeriu um alfa de 5%, portanto eu vou usar um alfa de 0,05. Né? Sob H0, o P é meio. Então esse P aqui, se H0 for verdadeiro, ele é meio. Né? Então o XI aqui, cada XI vai ter média meio e variância meio vezes meio, que é P vezes 1 menos P. Meio vezes meio, 0,25. Então sob H0, o X barra, né, sob H0, ele vai ter distribuição normal, eu posso aproximar pela normal porque o meu N é grande, com a mesma média, 0,5, né? E a variância vai ser 0,5 vezes 0,5, vai dar 0,25 sobre N, que é 100. Certo? Então, sob H0, aqui, na verdade, isso aqui é o P chapéu, né? A média amostral, eu estou chamando aqui no caso da proporção de P chapéu. Se eu fizer o P chapéu menos meio, né? Menos meio, e dividir pela raiz quadrada de 0,25 sobre 100, eu vou ter uma normal 0,1 sobre H0, né? Se H0 for verdadeiro, que aí o P vai ser meio. Né? Ok, então meu alfa, que é meio não, 0,05, né, 5%, é a probabilidade do erro tipo 1. Como meu teste é bilateral, então eu vou considerar duas vezes a probabilidade da minha média amostral, da minha proporção amostral ser maior do que o valor crítico, dado H0 verdadeiro, ou seja, que P é igual a meio. Né? Bom, se o meio é duas vezes isso, né, então essa probabilidade vai ser 0,025. Então eu vou ter aqui agora, padronizando, a probabilidade de Z, né, ser maior do que C menos 0,5 sobre raiz quadrada de 25 sobre 100. Né? Consultando lá a tabela da normal, a gente vai ver que esse valor aqui vai ter que ser igual a 1,96.
Então, meu C vai dar aproximadamente 0,6, tá? Na verdade, ele dá 0,59, alguma coisa, eu não lembro o valor, não aproximei aqui para 0,6, tá? Como o teste é bilateral, né, se a minha hipótese nula é de que a proporção verdadeira é meio, né, a probabilidade de cara é meio, eu rejeito H0 se essa proporção amostral for maior do que 0,6, né? O teste sendo bilateral, eu vou rejeitar também se ele for menor do que 0,4. Né? Então, qualquer proporção, né, de lançamento de caras que eu em 100 lançamentos que dê acima de 0,6 ou abaixo de 0,4, eu vou considerar que essa moeda é viciada. Né? Então, a minha região de aceitação seria qualquer proporção amostral entre 0,4 e 0,6, isso aqui é 0,6, né? E a minha região de rejeição seriam as proporções amostrais que caíssem ou abaixo de 0,4 ou acima de 0,6. Tá? Então essa seria a minha conclusão. Então, por exemplo, se eu lançasse essa moeda 100 vezes e obtivesse 45 caras, 100 vezes 45 caras, a minha proporção amostral estaria aqui, 0,45. É perfeitamente possível, né? É uma coisa comum, né? Típica, uma coisa típica para uma moeda que tem probabilidade de cara meio, né? Em 100 lançamentos sai 45 caras. O que não é comum, né? É sair, por exemplo, 35 caras. 35, a sua proporção daria 0,35. Ou, sei lá, 0,7. Né? Também é um valor atípico.